Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. Hoje o vídeo é sobre a minha TBR do mês de outubro. Antes de apresentar a minha TBR, aqueles recados iniciais: se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Bom, esse mês de outubro eu separei poucos livros para ler, basicamente só um livro temático aí. Geralmente no mês de outubro se separam livros com temática de terror para leitura. Eu não fiz essa separação porque esse ano, na verdade, eu nunca fiz essas TBRs temáticas de Halloween ou de qualquer época do ano. Esse ano eu ainda não pretendo fazer isso aqui no canal. Então eu vou apresentar um pouco de cada um dos livros, quais são meus objetivos com essas leituras, se eu vou ler para algum clube ou não, e por que eu escolhi essas opções de leitura. E aí lembrando, pessoal, que TBR é só um vislumbre do que eu poderia ler durante o mês. Obviamente que ao longo do mês, e dado a minha rotina, eu vou fazendo algumas alterações, encaixo outras leituras e sigo a vida. Não me atenho a essa TBR dessas indicações. Se eu conseguir ler todos eles, ok, mas são livros que estão no meu radar para o mês de outubro. Começando pelos livros, eu separei 5 livros para ler no mês de outubro. Apenas um deles é temático de Halloween, que é o Castelo de Otranto. Eu comprei essa edição aqui da Novo Século, esse livro que foi escrito pelo Horace Walpole. Esse livro aqui ele tem uma importância muito grande para os livros de terror. Ele é considerado aí o primeiro livro gótico, então muitas coisas que nós conhecemos hoje da literatura gótica surgiram aqui nesse livro. Então eu acabei me interessando por essa temática e pela importância de ter sido o primeiro. Eu gostaria de ter no meu repertório o primeiro livro gótico, ou aquele que tem os primeiros elementos do que se tornou a literatura gótica nos anos seguintes. Como se fosse o Monstro, da Fabiane Guimarães, ela que é uma autora goiana. Então eu obviamente ouvi recomendações positivas sobre esse livro, mas o fato dela ser uma escritora do meu estado, isso me chama muita atenção. Esse livro aqui foi publicado pela editora Alfaguara e eu tenho muito interesse em ler, vi muitas recomendações sobre essa história. Esse livro ele é o segundo romance da Fabiane Guimarães. A sinopse diz: Damiana nasceu no interior de Goiás e ainda jovem se mudou para Brasília para ser empregada doméstica em uma casa de família. Durante sua rotina de trabalho, ela começa a ver uma movimentação estranha de moças que aparecem para entrevistas. Meses se passam e nenhuma delas é escolhida, até que a proposta se vira para a própria Damiana, ser barriga de aluguel para o casal. Essa será apenas a primeira decisão crucial que a jovem enfrentará. Ao longo de seus anos férteis, ela precisará entender seu papel no mundo, sua ligação com o outro e até onde está disposta a ir para cumprir seus desejos. Ao contar sua história para uma jovem jornalista, Damiana impactará para sempre a vida de várias pessoas ao seu redor. Então, uma sinopse interessante e que me chamou a atenção além das recomendações, e eu gostaria de conhecer a escrita da Fabiane Guimarães. Exceto se você estava num lugar sem internet, muito provavelmente você já deve ter visto N pessoas falarem sobre esse livro, que é o mais recente lançamento da R.F. Kuang, que se chama Impostora e ela fez, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, que também publicou dela a trilogia, né, da Guerra da Papoula e Babel,
outro livro dela que é bastante comentado. Na verdade, todos os livros dela são bem comentados, e aqui nós temos uma crítica, possivelmente da própria autora, ao mercado editorial como um todo. O que eu sei sobre essa história é que uma autora de sucesso moderado vai acabar tendo acesso à história de uma amiga sua que acaba morrendo e deixa um manuscrito de uma história que vai se tornar um grande sucesso, e depois esse o nome dessa autora nesse livro acaba recebendo algumas negativas, já que as pessoas não acreditam que ela tem escrito. Então, justamente esse é o ponto. Esse livro, que me chama a atenção nele é essa questão da crítica que a FANG faz sobre o mercado editorial em toda a sua cadeia, desde editoras a criadores de conteúdo e etc. Mais um livro da editora Intrínseca, dessa vez é Magia das Marés, um livro que faz parte de uma duologia que está sendo muito bem comentada aqui no Brasil, pela temática e por se distanciar das fantasias que estão sendo publicadas aqui atualmente. Esse livro foi escrito pela Pasquale Lacelli e ele faz parte da série Deuses Afogados. É uma duologia, então o primeiro volume foi lançado esse ano no Brasil, e um pouco sobre a sinopse. Em um universo em que poderes mágicos são determinados pelas fases da Lua, Emory Hazlitt nunca foi especial. Ao contrário da melhor amiga, Rome, a jovem nunca chamou a atenção na prestigiada Academia Aldrin. Ainda assim, ela foi a única sobrevivente de um estranho ritual. Meses antes, nas cavernas perto da faculdade, Rome e outros 7 estudantes perderam a vida afogados por uma maré traiçoeira. Emory, por sua vez, ganhou uma misteriosa marca no pulso e uma magia mais sombria, poderosa e perigosa do que qualquer outra. Devastada pelo luto, a garota está determinada a descobrir por que seus colegas arriscaram a vida na garganta da besta e impedir que a tragédia se repita. Para isso, ela precisa aprender a controlar a sua nova magia e pede ajuda de Baz, irmão de Rome, um jovem atormentado e recluso que conhece muito bem as consequências fatais das magias sombrias. E aí continua a sinopse do livro. Então, estou bem interessado, eu já comecei a ler algumas páginas, gostei do que eu tinha lido até então, mas vou retomar a leitura em outubro. E por fim, esse livro aqui, ele na verdade eu já estou lendo ele, esse vídeo está sendo gravado no finalzinho de setembro, mas eu estou colocando aqui como TBR de outubro, porque ele vai ser finalizado em outubro, que é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Esse livro aqui é é uma das leituras do clube de leitura do Igor Servino, mais conhecido no Instagram como Servino Reads. Se você não conhece o perfil dele, eu vou deixar aqui. Então faz parte da campanha de apoiadores dele no Catarse. A gente leu o mês passado Em Busca por Sentido. Esse livro deve aparecer aqui nas próximas semanas, que foi um livro impactante. Então a gente teve uma discussão com a presença de um psiquiatra. Então foi muito legal, foi um dos clubes de leitura mais enriquecedores que eu já participei, e foi muito interessante, obviamente, com o pessoal que explanou as dúvidas. Então foi excelente, e eu estou muito confiante para o clube do mês setembro/outubro, mas já que a discussão vai ser em outubro, a gente vai finalizar a leitura em outubro, eu estou colocando esse livro como TBR do mês de outubro. Um pouco da sinopse. Com a publicação de Olhai os Lírios do Campo, operou-se uma mudança considerável em minha vida. O romance obteve tão grande sucesso de livraria
que se esgotaram dele várias edições em poucos meses, deixando editores e escritores igualmente satisfeitos e perplexos. Tamanha foi a influência desse livro no espírito de certos leitores que ele teve a força de arrastar consigo os romances que o autor publicara até então em tiragens modestas que levavam quase 2 anos para se esgotarem. Posso afirmar que só depois do aparecimento de Olhai, os lírios do campo, é que pude fazer profissão da literatura Érico Veríssimo. Não é uma sinopse, mas é um relato que explica muito sobre o sucesso desse livro quando publicado. E essa edição minha aqui é, já é a reimpressão 37. Então, é um livro muito lido aqui no Brasil. Agora, seguindo para os quadrinhos, eu separei 4 quadrinhos para o mês de outubro. Nenhum deles tem temática de Halloween, mas são quadrinhos que estão aqui já há algum tempo comigo e que eu gostaria de ler o mais breve possível, porque, assim como os livros, eles possuem recomendações fortíssimas. O primeiro deles é Fala Comigo, Lon Chaney, publicado no Brasil pela editora Darkside. Ninguém Nunca Vai Me Amar. Esse quadrinho, né, foi publicado no selo Macabra da Darkside. Então, Lon Chaney foi o medo universal de não ser amado que fez os personagens do brilhante Lon Chaney ressoarem conosco até os dias de hoje. Ele deu vida a monstros, criminosos, palhaços, soturnos e personas atormentadas, mas através de sua magia única também os tornou humanos. Pioneiro no ofício de maquiador, usou sua experiência para se esconder e encantar. Conhecer a história desse talentoso artista é sem dúvida mergulhar na história do cinema. Acomode-se na poltrona, o filme acaba de começar. Um quadrinho que desde o lançamento eu estou muito interessado em ler é Chumbo, publicado no Brasil pela editora Nemo. Ele é escrito e desenhado, né, pelo Matias Leihman. Um pouco da sinopse: Brasil, 1937, no coração de Minas Gerais, o próspero Oswaldo Wallace comanda suas minas de ouro e suas extensas famílias com autoridade. Ao lado de Maria Augusta, sua esposa, tem 5 filhos: Adélia, Úrsula, Berenice, Severino e Ramírez. Apesar da pequena diferença de idade, os 2 rapazes são, desde a infância, o oposto um do outro. Severino, de natureza taciturna e reservada, se dedicará ao jornalismo e à literatura. Já Ramírez, extrovertido e volátil, abraçará a causa dos militares que estabelecerão um regime autoritário no Brasil de 1964 a 1985, após um golpe de Estado culminando em uma onda de violência entre 1968 e 1974, período que entraria para a história como os Anos de Chumbo. Entre os 2 irmãos, um destaque na constelação de personagens dessa trama é Yara Rebendoleng, filha de um sindicalista que um dia se colocou no caminho de Oswaldo Wallace. Inspirado livremente em sua história familiar, Matias tece uma narrativa de múltiplas vozes que se estende do final dos anos 1930 até o início dos anos 2000, explorando as complexidades das relações familiares, a luta de classes, a banalidade e as pequenezas humanas ocasionalmente equilibradas por uma graça efêmera. Este romance gráfico se destaca pela sua influência da caricatura, da publicidade e o design gráfico brasileiro. Então, tenho muito interesse em ler e tem fortíssimas recomendações, só procurar na internet, e me parece que vai ser uma das minhas melhores leituras de quadrinho de 2024. Então, fortes expectativas para essa leitura. Mas um quadrinho que eu vou com bastante expectativa, minha coisa favorita é O Monstro, da Emil Ferris. A continuação desse quadrinho já está em pré-venda no Brasil, demorou bastante tempo, então é um quadrinho com uma arte que chama muita atenção.
Eu vou mostrar, eu não mostrei dos outros, mas eu acho que aqui vale a pena mostrar um pouco da arte desse quadrinho, que é feito com, assim como os outros, né, com bastante cuidado, mas esse quadrinho aqui ganhou o prêmio de melhor álbum do ano, o prêmio Eisner, que é um dos mais importantes de quadrinho, e ele é publicado no Brasil pela Quadrinhos na Companhia, que é o selo de quadrinhos da Companhia das Letras. A minha coisa favorita é Monstro, é a história de um assassinato misterioso, um drama familiar, um comovente relato sobre a guerra e um extraordinário suspense psicológico sobre monstros reais e imaginários. Com o tumultuado cenário político da Chicago dos anos 1960 como pano de fundo, o livro é narrado por uma garota de 10 anos, Karen Harris. No seu diário, todo feito em caneta esferográfica, ela se desenha como uma menina metade humana, metade lobo, conduzindo o leitor a uma incrível jornada pela iconografia dos filmes B de terror e das revistinhas de monstro. Então, essa é uma parte da sinopse. Obviamente, eu não vou dar muitos detalhes aqui para eu não pegar spoiler e não passar spoiler para vocês, mas será lido no mês de outubro. E aí, por fim, não menos importante, eu pretendo ler Eu Dragão, do Juan Jiménez, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Aqui está essa obra completa, que é uma das mais importantes de fantasia que foram lançadas pela Comic Zone em 2023. Então, tanto para o Juan Jiménez, que é um dos autores espanhóis mais importantes da história. Então, é um resgate para o público brasileiro que, tipo, recentemente, né, as histórias do Juan Jiménez têm sido publicadas por algumas editoras, então o trabalho dele está podendo ser conferido pelo público brasileiro em diversos formatos e com uma qualidade extremamente recomendável. Então, a obra completa aqui, do que foi lançado lá fora para essa história, que eu pretendo ler em outubro também. Então é isso, por enquanto eu tenho separado aqui 9 livros e quadrinhos, 5 livros e 4 quadrinhos para ler em outubro. Para quem quer ver mais detalhes sobre a arte dos quadrinhos, eu vou tentar deixar o link aqui do site das editoras para esses 4 quadrinhos, que aí eles divulgam os previews, mas isso é bem simples de encontrar. Geralmente na Amazon fica algumas imagens dos quadrinhos e aí dá para ver um pouco da arte, principalmente dessas publicações dos quadrinhos. Então é isso, chegando ao fim do vídeo. Essa é a minha TBR do mês de outubro. Ela não está temática completamente para o Halloween, mas são leituras que eu tenho aguardado há muito tempo para fazer e eu tenho certeza que serão boas leituras. Reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, espero que você também tenha assistido o vídeo até o final. Muito obrigado para quem assiste o vídeo, né, completo. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito. A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que tem vídeo aqui no Recomendo Ler toda quarta e todo domingo, toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Obrigado e até o próximo vídeo.